Então, pessoal, desculpe aí que fomos interrompidos pelo celular tocando, né? Vamos comentar agora a respeito dessa questão da contradita, né? A chamada contradita testemunha, que tem assento lá no artigo 457, parágrafo 1º do CPC, né? Diz assim o 457, no caso o parágrafo 1º dele, né? O caput do 457, ele menciona que a testemunha, antes de depor, ela será qualificada pelo juiz, né? Ele trará lá os seus elementos de qualificação. Geralmente essa qualificação ela é feita até do lado de fora da sala de audiência, pelo servidor ali, pela secretária, né, do juiz. Então a testemunha ela é normalmente qualificada, tá? E para o juiz, antes de depor, declarará ou confirmará os seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do litígio, tá? Então, o juiz ele costuma, antes de começar a inquirição da testemunha, indagar se ela tem algum parentesco com as partes, se ela tem algum interesse no litígio, se ela é amiga íntima de uma das partes ou inimiga de uma das partes, né? No caso, amiga íntima da parte que arrolou e inimiga da parte contrária, né? Então, nesse sentido, o juiz ele faz essa indagação, tá? Antes da testemunha ser ouvida, tá? Diz o parágrafo 1º: é lícito a parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas até 3 apresentadas no ato e inquirição e inquiridas em separado, tá? Então, o que diz aqui esse parágrafo 1º do 457 é que nesse momento, né, em que a testemunha está sendo qualificada, né, está verificando quem ela é, né, a sua identidade, se ela tem algum parentesco, algum interesse na causa, ou alguma amizade ou inimizade com uma das partes, né? O juiz, havendo manifestação positiva, o juiz vai analisar se ele dispensa o depoimento da testemunha, né? Nesses casos aí de enquadramento nas hipóteses de incapacidade, de impedimento e de suspeição previstas também no Código, que nós comentamos, previstas nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 447 do CPC. Tá? Então, havendo essa manifestação positiva, o juiz já resolve se ele dispensa a testemunha, se enquadrar nas hipóteses de incapacidade, de impedimento e suspeição, ou se ele a ouve como um mero informante, né? Como uma mera informante no processo. Tá? Se o juiz ele não dispensa, né, o depoimento da testemunha, tá? A parte ela pode contraditá-la. Tá? Então, se o juiz, na maioria das vezes o juiz pergunta, né, a testemunha se ela tem esse parentesco, essa amizade íntima, a testemunha negando essas hipóteses de suspeição, impedimento ou incapacidade, né, a parte contrária ela pode contraditar a testemunha. E o que é a contradita? A contradita nada mais é, como menciona aí no material de vocês, a oposição do adversário da parte que arrolou uma testemunha fundada nestas hipóteses, né, de incapacidade, impedimento ou suspeição. Nada mais é do que a parte contrária dizer ao juiz: olha, excelência, essa pessoa não pode ser ouvida como testemunha, porque ela se enquadra, ela é suspeita, né? Ela é amiga íntima das partes, de uma das partes, da parte que arrolou, né? Ou ela é inimiga da parte, né, da própria parte que apresenta a contradita, né? Ela é inimiga do cliente e, nesse sentido, o advogado apresenta a sua contradita em audiência. Tá? Então, a contradita nada mais é do que uma oposição quanto à oitiva daquela pessoa como testemunha, né? E aí, o juiz decide a respeito da contradita, como diz o parágrafo 1º, ele pode, inclusive, autorizar a produção de provas com relação a isso, né? Que a gente menciona aí no slide seguinte, né? A parte que contraditar, ela vai expor as suas razões. Na verdade, o seguinte fala do momento da contradita
e o outro fala do procedimento, né? Então, já falando dessa ideia da apresentação da contradita, a parte ela expõe as razões pelo qual ela entende que a testemunha não deve ser ouvida, as razões de impedimento, suspeição e incapacidade, e ela vai poder instruir o pedido, né? Esse pedido, essa arguição da contradita, para comprovar as suas alegações, tá? E nesse caso, o juiz então vai à testemunha mais uma vez, se reporta a testemunha mais uma vez e indaga a ela sobre a hipótese de contradita, né? Se a testemunha confirmar os fatos, o juiz analisa se dispensa ou a ouve como informante. Se ela nega, né, o juiz ele vai permitir ao suscitante da contradita comprovar essas suas alegações, essas suas afirmações, podendo ouvir até 3 testemunhas que vão ser ouvidas em separado, como diz o parágrafo 1º do 457, a respeito dos fatos da contradita, ou seja, a respeito dessa incapacidade, né, da suspeição, dessa amizade, as hipóteses de suspeição, como interesse na causa, amizade íntima ou inimizade, ou as hipóteses de impedimento também trazidas, contempladas no CPC, tá? E após essa instrução, o juiz decide, né? Decide se ele rejeita a contradita e aí ouve como testemunha, e se ele acata a contradita, né, ele vai poder dispensar a testemunha e ou ouvi-la sem prestar compromisso, né, sem aquela advertência das penas de falso testemunho, né, sem aquele compromisso de dizer a verdade sobre as penas da lei, ok? E qual é o momento da apresentação da contradita, né? O momento em que a contradita deve ser apresentada é o momento imediatamente anterior ao início do depoimento, tá? Então, é o momento que antecede a tomada do depoimento. Naquele momento, então, em que o juiz está qualificando a testemunha, né, confirmando a sua identidade, né, confirmando, advertindo a testemunha, né, após perguntar a ela se ela tem algum interesse na causa, se ela é amiga íntima, inimiga, parente de uma das partes, né? Então, nesse momento em que o juiz está fazendo as advertências, nesse momento imediatamente anterior ao início do seu depoimento, é quando a contradita deve ser apresentada. Porque, uma vez iniciado o depoimento da testemunha, já estaria preclusa a apresentação de contradita, tá? Isso a gente traz num trecho de jurisprudência aí para ilustrar, na verdade, por meio de uma decisão jurisprudencial, essa questão, né, do momento em que a contradita deve ser apresentada na audiência de instrução e julgamento, ou seja, a oposição quanto à oitiva da testemunha deve ser apresentada antes da testemunha começar a ser ouvida, ok? Diz assim o trecho da jurisprudência: responsabilidade civil, ofensa à honra, caracterização, inexistência de contradita em relação às testemunhas arroladas pela autora. Infere-se dos autos que os réus efetivamente não ofereceram contradita em relação às testemunhas que confirmaram as ofensas à autora, né? Então é uma ação de responsabilidade civil por danos à honra, né, perpetradas por meio de ofensas aí que as testemunhas mencionaram, e as partes interessadas, ou seja, os adversários aí da parte que arrolou a testemunha, eles não apresentaram contradita, tá? A contradita deve ser levantada logo após a qualificação da testemunha, podendo ser arguida até o momento imediatamente anterior ao início do depoimento. Iniciado este, estará preclusa a faculdade de contraditar a testemunha. Diz ainda: o fato das testemunhas trabalharem ou terem trabalhado para a autora por si só não desabonam os seus depoimentos, tá? Então, além dessa questão da contradita, que não foi apresentada até o momento oportuno, que seria o momento imediatamente anterior ao início do depoimento, a jurisprudência também comenta aí a respeito de uma alegação, nesse caso concreto, de testemunha empregado, né, ser suspeita, impedida de prestar depoimento em juízo, ok? Na qualidade de testemunha, certo? Falando dessa questão ainda das testemunhas, né, outra disposição que cumpre nos analisar é o artigo 453 do CPC, que trata do depoimento da testemunha ao juiz da causa, né? Diz assim o artigo 453:
As testemunhas depõem na audiência de instrução e julgamento perante o juiz da causa, exceto, inciso 1, as que prestarem depoimento antecipadamente, tá? Então, naquelas hipóteses contempladas lá para a produção antecipada de prova, né? Como diz o artigo 381 do Código, e fala da competência, lá no parágrafo 1º, da competência do juiz do domicílio do réu ou do local onde a prova deva ser produzida, pode coincidir dessa prova antecipada não ter sido, a prova testemunhal antecipada, não ter sido produzida então perante o juízo da causa, tá? Então, uma hipótese excepcional dela ser ouvida perante outro juízo, né? Que nos termos do 381 seria o juízo do domicílio do réu ou o juízo na onde a testemunha seria ouvida, na onde a prova deva ser produzida, ok? E o inciso 2, ele diz que também seria hipótese excepcional para que a testemunha não depusesse perante o juiz da causa as testemunhas que são inquiridas por carta, né? Então, aquelas testemunhas ouvidas por carta precatória, por exemplo, as testemunhas ouvidas por carta de ordem ou por carta rogatória. Então, seriam aí hipóteses, né, da testemunha não ser ouvida perante o juízo da causa, tá? Mas como dito aqui, na hipótese excepcional, né? É a hipótese de exceção aí à regra do 453, que coloca que a testemunha deve prestar depoimento perante o juiz da causa, ok? O juiz competente pela análise do processo. Isso vem também mencionado no artigo 449, parágrafo único. Na verdade, o 449, parágrafo único, permite aí uma outra hipótese, né? Diz assim o 449, parágrafo único. Quando a parte ou testemunha por enfermidade ou por outro motivo relevante estiver impossibilitada de comparecer, mas não de prestar depoimento, o juiz designará conforme as circunstâncias, dia, hora e local para inquiri-la, tá? Então, é possível nesta hipótese também o juiz deferir a expedição de carta precatória, tá, pessoal? Para que essa testemunha possa aí ser ouvida, de repente, em outro local, fora, né, da sede do juízo e, consequentemente, não na presença do juiz da causa. Então, também seria uma outra hipótese mencionada pela doutrina como de possível enquadramento nestas hipóteses excepcionais de oitiva de testemunha não perante o juiz da causa, ok? Outras questões eu volto no próximo vídeo para falar com vocês como a hipótese de inquirição de testemunhas em sua residência ou em seu local de trabalho, ok? Até o próximo.